Chamar de L aqui, peraí. Peraí, gente, a Diele tá entrando. Ah, até os homens entrando. Oi, Di! Oi, eu tava aqui, mas não tava aparecendo eu. E aí? Ai, ótima noite para todo mundo. Noite pra todo mundo, né? Bem, eu quero que a Di se apresente para vocês saberem quem é ela, o que que ela pode contribuir no assunto também. Di, pode ir falando aí. Bom, primeiro eu entrei e já tinha bastante gente, né? Tô vendo alguns nomes aqui conhecidos, outros não, mas todos bem-vindos. Ótima noite. E para quem não me conhece ainda, eu sou Diele. Eu sou coach e mentora de relacionamentos. No meu trabalho, por que que eu acho tão interessante esse bate-papo aqui com a Gi? Porque ela fala de disciplina positiva, fala sobre educação, fala sobre a questão dos temperamentos. Isso é um assunto riquíssimo. E por que que é importante esse nosso bate-papo hoje? Porque tudo que os adultos que eu atendo têm de dor, de problema nos seus relacionamentos, tem uma raiz da infância. Tem uma raiz na sua base, na família, na educação. Então, como os pais de hoje estão interessados na educação dos filhos, em serem pais melhores, em serem educadores melhores, tendo essa noção, tendo como é que eu vou dizer, tendo esse ensino, né, podendo colocar isso em prática, como que eles vão poder impactar positivamente na vida adulta dos filhos, os relacionamentos, e digo relacionamentos de forma geral, no trabalho, em casa, Pra com os tudo, né? Não filhos, tem jeito. tudo. Isso vai impactar de uma forma assim que vocês nem imaginam lá na fase adulta. Então, a gente vai falar aqui sobre temperamentos, né? A gente vai falar sobre identificação, né, Gi? E aí no final eu vou falar como que isso pode ajudar ou não na fase adulta. Então, vamos aprender um pouco com a Gi aqui. No final a gente fecha esse assunto que acho que vai ser bem bacana. Deixa eu ver essa luz minha, tá me. A minha tá ruim também. Tá vermelha. Acho que fica melhor assim. É, Então vamos lá. O temperamento, eu estava falando para quem não sabe o que que é, não tem noção, a gente faz uma comparação com a personalidade, mas a personalidade ela muda, né? Conforme a criança vai crescendo, aí chega na adolescência, chega na fase adulta, você muda um pouco a sua personalidade conforme as vivências que você tem. E o temperamento não, ele você já nasce com ele. E dá para identificar, eu não consigo isso, mas de acordo com os autores que falam de temperamento, eles falam que dá para identificar em um bebê. Mas assim, eu comecei a identificar no Joaquim tem pouco tempo. E o Joaquim tá com 2 anos de idade. Então, assim, não é tão fácil identificar. Mas na gente, nos nossos familiares, marido, mulher, filho, vovó, sabe, pai, mãe, dá para identificar e é bem legal. Então, assim, o que que se importa? Ah, para que serve o saber de temperamento? Porque você vai saber lidar com as pessoas. Tem uma pessoa que é de temperamento X, que às vezes, se você bater de frente com ela, você não vai conseguir nada dela. E tem uma pessoa que, se você for fizer contrário, não, assim, se você bater de frente, você não consegue nada dela, né? E aí, se você souber lidar com esse tipo de temperamento, você já vai conseguir alguma coisa, já vai conseguir aproximar, vai ter uma conexão melhor. E com os filhos, principalmente. Se você é um colérico, seu filho é colérico, vocês vão ficar batendo de frente toda vez e não vai chegar em lugar nenhum. Eu não sou colérico, mas o Gui é. Então, e nenhum dos nossos filhos é colérico. Então, assim, aqui em casa nós temos 4 temperamentos praticamente. Então, é um uau! tentando lidar com o outro. E a gente sabe, assim, que o temperamento, ele é uma base para a gente proporcionar um desenvolvimento sadio para as crianças, porque a gente vai estar ensinando ao mesmo tempo como ela lidar com o temperamento dela. Tem gente que é velho,
adulto aí não sabe lidar com o próprio temperamento. Então, isso a gente já pode ir ensinando desde pequeno, né? Se eu ficar olhando para baixo aqui é porque eu fiz umas anotações, tá? É para eu não esquecer de nada. Mas vamos começar pelo melancólico, que eu adoro, que é o do João. E é um temperamento, assim, que eu acho que o nome dele é sensibilidade. Aquela pessoa que se você falar um pouco, assim, mais duro com ela, acabou. Ela vai guardar um certo rancor de você, uma certa mágoa. E aquilo ali é difícil de tirar. Ele é muito aquele negócio de primeira impressão. Primeira impressão para ele fica, realmente. Então, se você conheceu essa criança hoje e já de primeira mão, você fez alguma coisa que ela não gostou, pode ter certeza que ela vai ficar com aquele negócio martelando ali na cabeça para os próximos dias. Ela vai falar, ah, aquela pessoa fez aquilo, não gostei. Então, isso é questão de sensibilidade. É uma pessoa também que é muito amiga, mas é uma amiga muito leal, né? Mas que não é fácil de fazer amizade. Por quê? Porque ele vive muito no mundinho dele, né? Tem pessoas que dizem até que ele tem uma tendência pessimista. Por quê? Porque ele fica tanto no mundo dele ali, ele fica avaliando as coisas, conversando com o pensamento, né? Sabe aquela pessoa que deita na cama para dormir e fica pensando, 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 aí pensa numa coisa e pensa na outra. É o mundo dele aquilo ali, ele e ele mesmo. Então, o melancólico, ele é isso, ele divaga muito com os pensamentos dele, ele é mais introvertido, não é muito de falar, de se expor, né? Isso que eu tô falando é para adulto também, viu, gente? Não é só para criança, não. É o temperamento em si, mas aí eu vou falando algumas coisas de adulto, algumas coisas de criança e a gente vai, né? Você tem melancólico aí, Di? Eu não lembro que você tinha falado. O meu mais velho é melancólico. E o É. mais novo é sanguíneo. Aí você imagina. Ah, é igual aqui em casa também. Lembra que eu te falei? O João mais velho é o melancólico e o mais novo é sanguíneo. Então, assim, tem nada a ver, né? Água e E aí a vinho. gente na hora de chamar atenção, por exemplo, se você grita, é muito rude com o melancólico, ele vai ficar muito sentido. Então, se Sim. você tem a mania de gritar com seu filho, de ser rude com ele por qualquer coisa que ele faz, se ele for melancólico, saiba que ele está guardando cada sentimentozinho ali de injustiça, né? Vamos dizer assim, ah, ela não foi justa comigo. Ele vai guardar aquilo ali. E pode ser que se você mantém isso daí até na adolescência, você vai causar um distanciamento com seu filho. Ele chega na adolescência, ele não confia em você, ele não vai se abrir com você, e aí é um problema sério, né? Porque aí chega na adolescência é a hora da gente ter os problemas, né? Então, assim, o que mais que eles têm uma predisposição a ter a rotina. Eles precisam da rotina, precisa das coisas em ordem. O que é ordem? Tanto ordem de lugar, eu sei onde eu coloquei aquilo, está no lugar certo. Organização, tanto ordem cronológica de tempo. Aí a gente fala mais das crianças nesse ponto. Eu preciso saber o que vai acontecer depois, para ele se programar. Porque ele não dá muito certo com... Como é que fala, gente? Com coisa de última hora. Com imprevisto? Com imprevisto. Ele não dá muito certo para ele. Ele dá uma travada com imprevisto. Então, ele gosta de ter ordem com as coisas. Ó, depois do almoço eu vou fazer isso. Ou depois da janta eu vou fazer aquilo. Então, para a criança é muito importante que ela tenha essa ordem cronológica. E que você passe isso para ela. Né? Ela não tem obrigação de saber a ordem, mas você, como educador, passa isso para ela. Agora, sim, o ponto principal do melancólico é o carinho, o afeto, a atenção que você dá para ele diariamente. Isso é o pão dele, é o alimento para ele. Você pode chamar atenção, você tem que impor limite, claro, para qualquer um, mas você tem que carinhar, você tem que pegar no colo, você tem que dar amor, sabe? Tem que ter aquele contato para ele sentir que você é um colo seguro para ele. Isso é o pão de cada dia dele, não pode faltar.
Então, se você, mãe, pai, tem um temperamento que é mais assim, distante, ó, não sou muito do toque, não sou muito de abraçar, então você tá com um problema sério com seu filho. Você tá só distanciando ele de você, né? Então, esse é um ponto principal aí do melancólico. Vamos passar para o fleumático, e se der tempo no final, eu quero falar o problema de ser pai de tal temperamento. Porque eu acho que aí já vai estender um pouco o assunto, mas é muito legal saber. O pai fleumático, o que ele tem que melhorar nisso, o pai melancólico e tal. Mas aí vou passar para o fleumático agora. Fleumático é o meu temperamento. Então, assim, eu tenho todas as características do fleumático. É aquela pessoa que ela pensa 300 mil vezes antes de falar, ela pensa antes de agir, e aqui ela fica com aquele negócio. Nossa, eu falo isso, mas não falo. Ou eu uso tal palavra, não uso. E vai ficando. E vai ficando, e pensa, e pensa, e pensa. É uma pessoa paciente, zen, né? Na maioria das vezes calma. Então, se você precisar de uma pessoa mais equilibrada, assim, é o fleumático. Outras características é que ele costuma ser mais maduro, né? Por pensar muito antes de agir, pensar nos prós, nos contras. Então, amadurece mais cedo. E tem um pouco essa característica de introspecção também. Não é muito de ficar falando o que pensa muitas vezes. Ele é mais de guardar e deixar para depois. Eu sou fleumática e eu acho assim, é um temperamento bom porque você tem mais equilíbrio, mas ao mesmo tempo ele te prende, sabe? Você quer falar e você não tem coragem, porque você tem que pensar muito antes de falar. E aí você tem que ficar vencendo contra aquele medo de dentro. E aí o problema de ser fleumático é isso, é a indecisão. Você não decide, você não sabe se você vai para cá, se você vai para lá, né? E fica naquela enrolação e se alguém te critica, aí acabou. Acabou o mundo para você, né? Crítica, a gente não dá muito certo com isso, não. Porque a crítica faz a gente prender ainda mais aquela vontade de falar. Então, tem essa característica do fleumático. Ele gosta muito do silêncio, né? Gosta de ficar sozinho. Gosta de deitar e ficar pensando, né? É um sonhador. Você conhece... Eu lembro que quando eu conheci... Tem gente se identificando aí. Eu não tô lendo os comentários. Quando eu conheci o Gui, no primeiro dia que eu conheci ele, eu já tava pensando na gente casado. Nossa, meu raciocínio vai ser assado. E vai, sabe? Você fica sonhando sozinho. E aí acabou que aconteceu, né? Mas tudo é assim. Você fica sonhando e tal. Então, o fleumático, ele é muito sonhador. Mas eu acho que isso é bom também, né? Tem uns pontos bons disso. E aí, eu pus aqui também que a gente tem dificuldade com a mudança, né? A mudança para nós não é uma coisa que você lida com facilidade. Você precisa programar, né? Para você sair bem com aquilo ali. Então, uma mudança, às vezes o fleumático ele precisa de dias para acostumar com uma mudança, né? Só de pensar, vai mudar tal dia alguma coisa, seja no trabalho, seja qualquer coisa, você já fica com aquele negócio martelando. Então, mudança pra gente não é uma coisa muito fácil de acontecer. Mas beleza. E aí vem o colérico, né? O colérico, que eu falo que a palavra do colérico é liderança. É o líder nato, é aquela criança ou adulto que você vê que onde está, ele consegue fazer com que as pessoas façam o que ele diz. Então, ele tem isso nato dentro dele. Ele não se esforça para ser líder, ele é. E aí, por isso, ele é uma pessoa mais extrovertida, ele é uma pessoa que consegue conquistar mais os outros, né? Então, se você tem um filho colérico, por exemplo, você já sabe que ele tem uma tendência no futuro a, por exemplo, gerenciar uma empresa, né? Porque ele tem facilidade com isso. Então, olha para vocês verem o tanto que é importante a gente saber dos temperamentos. Isso pode mudar
a você auxiliar seu filho na escolha da profissão dele futuramente. Não que isso vai definir a profissão, mas vai auxiliar. Para ele, ele chega para você e fala: mãe, estou com dúvida, eu não sei se eu quero isso ou se eu quero aquilo. Então aí você, baseado no temperamento dele, você pode auxiliar ele nessa decisão. E aí ele é uma pessoa também muito decidida, né? É uma pessoa que às vezes chega de tão decidida, ela chega até a não ouvir os outros, né? Porque ela sabe do que ela quer e ela vai atrás do que ela quer. As crianças a gente pode ver, às vezes, comportamentos mais violentos, mas assim, não é uma coisa típica, mas podem haver. A criança que explosiva, né? Dominadora. Então pode ter isso também. É aquela pessoa que não dá muito certo quando vem alguém falar algo contra o que ela disse, né? Então não dá, não consegue muito. E então, quando a gente fala de filhos, eles têm uma dificuldade em aceitar a autoridade dos pais, porque os pais estão querendo ir contra o que ele está falando. Ele quer subir 3 degraus para cima e você fala, não vai subir porque você vai cair daí e machucar. Ele não aceita. Então, ele tem um pouco de dificuldade de aceitar essa autoridade. Mas aí, a gente sabendo disso, dessa dificuldade, a gente vai tentar não bater de frente com ele. Porque se eu bater de frente, eu não vou conseguir o que eu quero com ele. Então, aí é a hora de você guiar, né? Como que você vai chamar a atenção. É uma pessoa que... Deixa eu ver o que eu... Teimosa, né? Isso aí já tá meio que implícito no que eu falei. Uma pessoa mais teimosa. E para essa característica que ela tem de ser mais impulsiva, é bom que você ensine o seu filho desde pequeno a controlar essa impulsividade, às vezes, né? Controlar esse fogo, porque ele é um temperamento de fogo. Esse fogo que está dentro dele, você tem que saber ensinar ele a se controlar. Muitas das vezes, os meninos, a gente tem que pôr para fazer uma atividade de que ele solta, né, essa energia do corpo dele. O colérico, ele tem uma energia dentro dele que ele não consegue dominar. A criança, principalmente. E os adultos, né? Porque o que acontece é que ninguém ensinou nós, quando éramos pequenos, a controlar essa energia que a gente tem dentro de nós. Então, se você ensina para a criança, ela vai se adaptando àquilo e quando chegar adulto, ele já está mais ou menos equilibrado. Mas então, se você é adulto e você às vezes tem esse problema, saiba que isso é do seu temperamento. Então, aí você tem que tentar lidar de alguma forma ou fazer. Tem gente que vai para academia, solta tudo que tem de estresse, de estar preso na academia. Tem gente que faz luta, né? Então, isso é muito bom. Tanto para o adulto quanto para a criança, você colocar ela para fazer algum exercício que use o corpo. Tá, esse é o colérico, que eu tenho muita paixão por ele, mas o sanguíneo, o Joaquim é o meu mais novo, que é aquele negócio assim, onde ele chega, ele dispara amor de todo mundo, né? Todo mundo já olha e fala, ai, que bonitinho. Porque ele é aquela pessoa extrovertida, né? Que é o político, né? É o político. Dá tchau e faz gracinha e conta piada, né? E quer divertir as pessoas. Quer atrair as pessoas para perto dele. É um comunicador nato, né? Então, isso que é importante também para a decisão da profissão lá na frente. O sanguíneo, gente, ele tem uma coisa muito interessante. Por ele ser assim, muito extrovertido, que gosta de falar, que gosta de fazer as coisas, ele pode ter uma certa dificuldade na escola ou na faculdade, por exemplo. Que é aquele negócio que você tem que ficar ali muito quieto, por muito tempo, prestando atenção sem poder falar. Ele precisa de falar, ele precisa de se comunicar. Então, às vezes, você põe seu filho na escola e você vê que ele não se adapta, sabe? Ele tem uma certa dificuldade em cumprir aquelas ordens da escola. De ficar sentado, de falar quando pode, assim, quando pede permissão, né? Então,
Aí você vai fazer o quê? Se você não souber dessa característica do temperamento, você vai bater de frente e vai forçar ele a ser assim. O que é errado. Porque ele vai chegar, às vezes, lá na fase de fazer faculdade, às vezes ele não vai dar certo com a faculdade, né? Às vezes ele não vai dar certo com a profissão que ele acha que vai ser bom para ele. Então, assim, o sanguíneo, ele tem esse negócio e a gente, como pai, é importante saber dessas características. E por conta disso, dele ter essa dificuldade, às vezes ele precisa de uma coisa que faz ele se expressar mais. Pode ser teatro, pode ser música, pode ser artes, né? Então, botar ele para pintar, botar ele para fazer um teatro, ou o adulto, fazer um curso que ele possa comunicar, falar com o corpo, falar com palavras. Isso também é uma coisa boa para ele. Tem um probleminha para o sanguíneo que é concentração. Ele não concentra muito numa coisa muito tempo. O Joaquim, por exemplo, ele tá brincando aqui, eu tô lendo um livro para ele, aí de repente ele larga o livro, me deixa falando sozinho e sai para lá. Então, meu filho, eu tô lendo aqui para você. E ele nem tchum. Aí é a hora da gente tentar aprender atenção. Você é assim também? Não, tem um aqui em casa que ele não para. Não para, é o meu pequeno, né? Você tá lendo, fazendo uma atividade com ele, eu lembro que eu ia ler para ele menorzinho, ele subia pelo sofá, passava por cima da minha cabeça, já ia num lugar, não estava no outro, enquanto eu tô lendo e ele tá lá. 220 a todo vapor. Ele precisa de estar constantemente em ação, ele não consegue ficar parado muito tempo. Então ele tem que agir, ele tem que subir, tem que descer, tem que brincar disso aqui, daqui a pouco ele já quer brincar de outro, ele tá o tempo inteiro agindo ali. Então isso para ele é normal pro sanguíneo. E aí, na hora de você fazer uma tarefa, qual que é o problema? Ele não consegue ficar 15 minutos concentrado na tarefa. Aí você tem que chamar atenção e ficar. E se você chama atenção demais, brigando, aí que ele não vai se concentrar mesmo, porque você tá tirando a atividade ser prazerosa para ser uma atividade um saco. As mães de sanguíneo aí que tem que ficar fazendo atividade na quarentena com os filhos de escola, devem estar sofrendo com isso, né? Porque junto falta de paciência com eles. E eles, né? Alguém falou aqui, deixa eu só ver se eu consigo ler, que eu já subi. Dá para pensar no temperamento das crianças sem pensar nas nossas? Dá, mas não precisa, né? Porque na verdade a gente vai lidar com isso, vai lidar com o nosso temperamento e vai lidar com o temperamento das crianças também. E no caso na casa da Gi, cada um tem um temperamento. Acho que é interessante a gente falar que todos nós temos os 4 temperamentos. Nós temos eles, né? Só que tem aquele que é predominante, né? E é aquele que se destaca, aquele que é predominante. Então, o que causava muita confusão para mim no início é porque eu ia estudar os temperamentos e eu sou esse. Ah, não, peraí, eu sou esse. Porque eu acabava que tinha umas características de uns e de outros. Só que depois eu entendi que um realmente as características eram maiores. Então, não precisa a gente ter essa separação. É importante identificar para poder lidar. Tanto quando a gente precisa lidar, estando diretamente com eles, lidando com eles conosco mesmo, com a gente mesmo, lidando com o marido, lidando com a esposa, lidando no trabalho. Então, não precisa separar, até porque dentro de casa pode ter alguns iguais, podem ter diferentes. Então, não necessariamente acredito que você não precisa dissociar. Não, eu acho que o mais importante, primeiro, é a gente identificar o nosso. E identificou o seu, aí você começa a identificar os que estão ao seu redor. E eu acho assim, o mais importante desse assunto que a gente está abordando é fazer as pessoas se interessarem em procurar mais a respeito. Porque vocês vão ver como é bom você saber lidar com a pessoa que está do seu lado. E você vai falar muito disso, né? Então, é interessante isso. E, claro, muita gente fica confusa, igual você falou. Ah, eu não sei se o meu é esse, o meu é aquele, mas você tem que ver o que mais está se encaixando com você. E o que mais se encaixar, provavelmente, é esse que você é. Eu, no caso aqui de casa, todos são muito definidos, sabe? Eu não tive dificuldade.
todos são bem definidinhos. Cada um tem muita característica de cada temperamento. Então, não tive esse problema. Mas aí, na questão do sanguíneo, ele tem um problema de impulsividade também. A Letícia falou aí mais cedo que o marido e filha dela são sanguíneos. Coitada, né? Não deve parar em casa. É um problema sério. Mas aí, então, essa falta de concentração, de aprofundamento do sanguíneo é uma coisa que ele tem que exercitar. Se for pequenininho, criança, a gente tem que agir nesse ponto e tentar chamar a atenção dele, mostrar as coisas boas de se manter concentrado, né? Não gerar distração demais. Uma dica boa para quem tem filho se você está vendo que o seu filho está concentrado fazendo alguma coisa, uma brincadeira, né? Ou uma leitura, ou qualquer coisa que você viu que ele está concentrado, não fica chamando ele. Espera ele sair daquele momento para você falar com ele. Porque você está atrapalhando o exercício da concentração. As mães têm mania de ficar fazendo isso, né? Tá na hora de comer. Fulano, vem comer, tá na hora. Às vezes ele tá lá concentradinho, bonitinho, quietinho, fazendo um negócio. Você vai lá com a sua voz estridente e acaba com o negócio. Então, assim, essa é uma dica para tudo, não só para temperamento, viu? Então, esse negócio aí. Então, sanguíneo, já falei, então acabou. E aí, você pode entrar aí na parte do que isso pode influenciar. O jeito que a gente lidar com o temperamento dos filhos, ou de quem está ao nosso lado, né? O que isso pode influenciar nas relações. Aqui teve uma pergunta, como que faz para identificar? A Flávia perguntou. Não sei se aí talvez você mais aprofundada nesse assunto possa responder, mas eu acho que primeiro conhecer os temperamentos, depois você vai analisando, né? É observação mesmo. Com relação a mim, eu fui observando. Eu lia sobre os temperamentos, estou até com um livro aqui, que foi um livro que eu gostei muito. Você até indicou ele também. Eu amo esse livro. Para quem quer conhecer temperamento, ele é ótimo. Só que ele é extenso, né? Ele meio... Para quem... Ele não é um livro de uma leitura muito fácil, né? Então, ele é um livro, não vou dizer tão técnico, mas ele é um livro que precisa de uma atenção, de um estudo. Ele é um livro para ser estudado, né? Mas olha, você acha características ótimas para você identificar seu temperamento. Então, assim, no Google você já acha o seu, acha dos seus filhos, depois você vai tentando encaixar. Mas o que a gente falou aqui já deu para identificar, né? Quem quer de qual temperamento aí, já deu para identificar um pouquinho. Tem umas características bem marcantes. Então, antes de falar sobre como que isso vai influenciar, vocês estão me ouvindo bem? Parece que tem um eco ou só eu que estou ouvindo? Tá me ouvindo bem, Gi? Tem um eco, mas tá bom. Não tá com problema, não. Tá dando para ouvir, né? Tá bem claro. Por que o autoconhecimento é importante? Eu sempre falo o seguinte, o autoconhecimento não é para você se colocar numa caixinha e dizer, eu sou assim. Então eu não vou mudar, eu não posso melhorar. Não, isso aí é desculpa. Desculpa para quem não quer mudar, para quem não quer continuar crescendo. O autoconhecimento, ele te dá informações. Ele te dá informações para que você pegue aquelas suas potencialidades, aquilo que você tem de melhor e cresça mais ainda. E aquilo que você precisa melhorar, fazer uns ajustes, que você possa trabalhar aquilo. Deixa eu só colocar um fone aqui para ver se vai ficar melhor. Tá voltando muito para mim. Eu tô sentindo um calor aqui. Só esse trem de fazer live, gente, esse negócio é difícil demais, não é fácil, não. A gente... Continuou me ouvindo bem? Para mim melhorou, para vocês. Tá bom. Tem que ver o pessoal que tá respondendo aí. Dá um ok aí, gente, se vocês estão me ouvindo bem. Pra gente continuar. Meus amigos estão tudo aí me dando uma força. Aí. Isso. É bom demais. Isso, ótimo. Então vamos continuar. Então, o que o autoconhecimento te traz? Informações sobre você, sobre como você funciona. E você sabendo como você funciona, você vai lidar melhor com as outras pessoas. Então,
Se você souber como seu filho funciona, você vai saber melhor como educar, como extrair dele o que ele tem de melhor. Porque os pais, eles são treinadores. Não é porque... E outra coisa, não é porque você tem um filho que você sabe ser pai, sabe ser mãe. Infelizmente, não. Não é porque eu compro um piano que eu viro pianista, né? Então, eu preciso aprender a tocar. Eu preciso aprender a manusear. E educar é a mesma coisa. Você precisa buscar conhecimento para educar. Tem uma joia bruta nas mãos que, dependendo do que você fizer com ela, ela vai se transformar num diamante lá na frente ou continuar essa pedra bruta aí. E aí, o que acontece quando você aprende sobre os temperamentos, sobre o perfil comportamental, que é algo muito interessante também, e está até um pouco ligado ao temperamento. Porque uma coisa, a personalidade da criança, ela vai mudando. Porque a personalidade, ela é construída de acordo com a sua história. De acordo com os acontecimentos da sua vida, o ambiente, ela vai sendo construída. Os temperamentos, como a Gi falou, ele não muda porque ele é mineral, ele faz parte da sua constituição ali. Ele não muda. Você aprende a lidar com ele, mas ele não muda. Já, ó, o meu sanguíneo entrando ali. Já o perfil comportamental, é como o temperamento, você também tem os 4, só que ele, você altera. Fala oi. Oi. Aí, esse aqui é um sanguíneo. Só o sanguíneo. Já entrega. Pronto, deixa a mamãe terminar. Então, o melancólico chegando. Deixa eu mostrar a prova, né? Aqui, esse é o melancólico da mamãe. Pronto, vai lá. Não, agora eu preciso de silêncio. Volta pra sala. Vai. E aí, assim, você tendo essas informações, você sabe aquilo que é seu, você pode melhorar, você pode lapidar, e aquilo que você sabe que pode mudar, você pode alterar se você precisar. Então, o que acontece quando os pais não têm esse conhecimento na educação dos filhos? Você vai pegar um melancólico, como você falou, tratar um melancólico com muita rigidez, com muita dureza, você vai fazer com que essa criança se feche, que ela guarde dores dentro dela. E isso vai deixar ela um adulto muito mais pessimista, muito mais fechado, guardando mais sofrimento para si. Então, um sanguíneo que você leva ele a ferro e fogo e não trabalha essa espontaneidade, não trabalha as habilidades dele, essa criança, ela vai se tornar um adolescente que se sente o tempo todo perdido, inadequado, insuficiente e com uma crise de identidade. Então vai ser um adulto que vai ter problemas em se relacionar, porque não sabe o que quer, não sabe quem é, não sabe no que é bom, não sabe para onde vai. Totalmente perdidos, né? E a identidade é algo muito forte, é algo muito importante, como a autoestima. E é formado onde? Na infância. Então a autoestima, ela é formada aí da infância até os 12 anos. Então nessa fase não é o que você fez, é o que a criança percebeu que aconteceu. Então você teve toda a sua boa vontade em colocar na escola, em dar uma boa alimentação, em fazer isso, aquilo para a criança, mas ela recebeu isso tudo de acordo com a percepção dela. O pai que trabalhava muito para dar tudo para ela, na verdade, ela se sentiu abandonada. Então, é importante dissociar essa visão do adulto para a visão da criança. E você só vai conseguir fazer isso se você buscar conhecimento para saber como que eles funcionam. E ter a intenção e a dedicação de trabalhar lapidando eles, tirando o melhor deles, trabalhando a comunicação. O ouvir é muito importante. As crianças têm a necessidade de se comunicar, elas sabem se comunicar, elas têm necessidade. E quando o pai, a mãe não dão espaço para essa comunicação, não tem essa comunicação com a criança, vai chegar lá na adolescência e vai querer se comunicar. Só que a criança não quer mais. Já foi. Isso na adolescência... Aí, só te interrompendo um pouquinho, que senão eu vou esquecer. Você falou, é muito importante a gente saber que você acha que ama a criança, você fala para ela que ama, mas será que ela sabe que será que ela se sente amada? É diferente.
Você falar que ama, você demonstrar que ama, mas ela está sentindo isso ou o que ela está sentindo é diferente? Tem muitos casos de criança, adolescente que vai no psicólogo e acham que os pais não o amam. Sendo que, na hora de conversar com os pais falam, nossa, mas eu falo que amo ele todos os dias. Mas ele não sente, não adianta. Você falar que ama, tá entrando por aqui, saindo por ali. Então, esse é um ponto importante. A outra coisa que eu ia falar, esqueci. Vai, continua aí. Depois... Vamos ver se volta. Essa parte do amor é tão importante que aí entra mais aspectos do autoconhecimento, que é a linguagem do amor. Você falou, me lembrei agora. Eu tenho até aqui uns livros. Deixa eu ver se eu pego um. Esse aqui. A linguagem do amor dos adolescentes. É um livro que eu Se você tem um filho que ainda não é adolescente, leia. Se você pretende ter filho, leia a linguagem do amor das crianças, linguagem do amor dos adolescentes, tem a linguagem do amor para os relacionamentos adultos mesmo. Então, assim, é um conhecimento que é fantástico e é capaz de salvar as relações em todas as esferas. Porque a importância disso é você saber como a pessoa funciona e se dedicar para atender essa necessidade. Não é só do jeito que você sabe. Tudo bem, você sabe desse jeito, mas você pode aprender a fazer de outro jeito para que aquilo seja feito melhor ainda do que está sendo feito. Então, isso se tratando de educação... Não tá resolvendo, né? Sim, não adianta você... Eu falo sempre esse exemplo. Tem a mulher que a linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Aí o cara chega com um buquê de rosas, lindo, maravilhoso, caríssimo. A mulher olha aquilo, tá bom, joga na lata de lixo depois, nem põe na água, ou põe lá uns 2 dias. Para ela aquilo não fez diferença. Para aquele homem que achou que ia ser impressionante, foi frustrante também porque ela não deu valor, mas na verdade não era a linguagem que ela precisava, não é a linguagem que ela entendia, ela só queria tempo, ela não precisava do presente, da rosa. Então é importante você... problema nas relações hoje em dia é isso aí. Não acerta a linguagem, né? Não acerta a linguagem. E é importante é preciso se dedicar para ter uma relação extraordinária. Eu sempre falo de relação extraordinária porque o normal qualquer um consegue. Agora, aquele que está além do normal, é preciso de dedicação para você construir. Pode dar um trabalho, mas você vai colher o fruto disso, né? E se tratando da educação dos filhos, então, você vai ter um pouco de trabalho ali, mas você vai criar uma criança com uma autoestima boa, uma criança segura, uma criança que sabe fazer escolhas, uma criança que vai saber se responsabilizar pelas atitudes, vai poder escolher melhor suas companhias, não vai buscar fuga no álcool, nas drogas, né, na pornografia, no sexo. Então, assim, você vai abastecer na comida, muito bem lembrado. Você vai abastecer o tanque de amor dessa criança, vai fazer com que ela se sinta segura. Porque a necessidade da criança, o pai sempre se preocupa, né? Que tenha roupa, que tenha educação, que tenha isso, que tenha aquilo, que tenha comida, que tenha o lar. Mas a primeira necessidade de uma criança é afeto, é amor. Você pode dar tudo, mas se ela não tiver afeto, amor, carinho, nada valeu todo esse esforço que você teve. Você vai ter muito trabalho e essa criança vai ter muito sofrimento. E isso vai repercutir por toda a vida dela. Então, quando eu atendo as pessoas hoje, a primeira sessão eu começo a perguntar como que foi a infância, como que era o relacionamento com os pais, que visão que ela tem da vida dela, né, da história dela passada, porque isso vai influenciar nas atitudes que ela está tendo hoje. Então, é muito importante, se você é pai, se é mãe, se dedicar em buscar esse conhecimento. Buscar esse conhecimento e aplicar isso. As pessoas não têm tempo, né, Di? Não tem tempo para dedicar, nem para tempo de qualidade com os filhos as pessoas têm. Porque elas querem ter sucesso demais, elas querem trabalhar demais, quer conquistar muitos bens, quer, né, ter como é que fala quando você quer se destacar na sociedade? Sei lá, você quer, né, ter... Status, sucesso, visibilidade. E aí, assim, isso é um pouco compatível se você quer trabalhar demais, seu marido quer trabalhar demais. E aí, seu filho a babá que vai dar essa atenção para ele, quem que é? É o vô, é a avó? Mas sobra pros avós, né, muitas vezes.
E às vezes os avós eles não têm esse negócio de educar. Eles querem curtir os netos, eles já educaram os filhos deles, né? Aí essa parte de educar fica aquele negócio ali meio, né? Vai, não vai, dá limite, não dá, não vai até o final nos limites. Então, assim, o povo não tem tempo hoje em dia. As mães, então, que eu acho que são as maiores responsáveis pelo sucesso do filho, são as mães, não são os pais. Isso é a minha opinião, viu, gente? Pessoal. Mas a mãe, ela tem uma influência, assim, no filho. Esses dias eu e o Gui assistimos um filme que chama Mãos Talentosas. Até a minha cunhada que indicou, que tá aí no... É lindo esse filme, lindo. É maravilhoso. E aí eu assisti ele já a segunda vez, ou terceira, e aí eu vi. Se ele não tivesse a mãe que ele teve na infância, ele não seria aquilo tudo. A mãe estava lá o tempo inteiro, trabalhando, mas em cima, preocupando com tudo que o filho estava passando. E aí, futuramente, ela colheu, né? Então, nós somos a figura mais importante para a criança e que tem essa responsabilidade de educar muito mais do que os pais, né? Sim. Assim como você, Gi, eu também tenho esse pensamento. Por quê? Independente de feminismo, machismo, sabe? O nome do filme é Mãos Talentosas. Alguém perguntou aqui. Mãos Talentosas. É um filme lindo e é a história real do Dr. Ben Carson. É lindo o filme. E sim, eu acredito que homem e mulher foram formados com habilidades diferentes para se ajudar, cada um para cumprir um papel. E a mulher, ela tem algo que o homem não tem, que é essa facilidade de envolver, de sentir, de se doar, de amar, de cuidar. E a conexão que o homem que ela tem com o filho é muito maior, né? Muito. E aí o que o homem tem de diferente é aquela figura de força, de resolução de problemas, de trabalho, de ação, de um impacto maior que a criança também precisa, mas para trabalhar esse desenvolver da criança, esse emocional, a autoestima, a presença da mãe é muito importante. E tem um livro que eu comprei até porque você indicou, que foi o Criando Meninos. Meu esposo leu e ficou apaixonado. E como que a gente aprendeu com esse livro? Que existem fases da idade onde a criança ela se conecta mais com a mãe, outra fase ela se conecta mais com o pai, só que de formas totalmente diferentes. Então, a mãe tem sim um papel fundamental nessa formação dos filhos. Age bem na infância, né? O pai já age em outra fase, mais que exemplo, né? O pai é exemplo de, né? É um herói para eles, né? Então, são idades diferentes em que eles são mais aproximados com a mãe e com o pai. E na adolescência, eles não são próximos de nenhum. Eles precisam buscar uma figura. Sim. E aí, isso é muito importante. Achar um bom mentor para o seu filho. E isso é tão importante para você ver que não é errado a mulher ter sucesso no trabalho. Não é errado, sabe? Só que aí você tem que colocar suas prioridades. Se você é mãe, você tem condição de se dedicar à educação do seu filho e ainda assim se desenvolver no trabalho? Como que você poderia fazer isso? Porque é preciso dosar para que os papéis que são importantes para você cumprir, que eles tenham atenção. Mas não dá para você ser aquela mulher maravilha e ter o filho perfeito. Não dá. Não vem com essa que mulher faz tudo. Porque mulher faz tudo, tem condição de fazer tudo, faz várias coisas ao mesmo tempo. A que custo? A custo de uma saúde mental, de uma saúde física debilitada. Mas eu acho que as mulheres, elas têm que ter um pouco mais de consciência de que ela teve filho e ela tem uma responsabilidade sobre aquele filho. Ela não pode simplesmente esquecer, falar, eu quero fazer isso e aquilo, e meu filho, à noite eu vou fazer isso aqui com meu filho, eu vou dar isso para ele, vou pôr na escola tal. Tipo, é muito maior essa responsabilidade. Você tem que ter consciência disso. Você não pode ser uma mãe meia boca. Você tem que ser mãe. Você ter filho, agora assume. É igual quando... Eu sou veterinária, né? Igual quando alguém adota um cachorro.
Aí o cachorro começa a dar problema, eles falam, ah, eu vou dar pra pessoa tal. Nossa, mas eu fico nervosa. Por quê? Começou a dar problema, agora você quer se livrar. Pagou não sei quantos reais no cachorro, agora tá dando problema, vou passar pra outra pessoa. Assume a sua responsabilidade, né? E mãe, principalmente, Exatamente. é um ser humano. Você tem que saber que você tem que estar ali. Não importa o que você vai fazer, você tem que estar presente. Então, Você falou aí... esse negócio aí. Você falou, isso para mim também é muito importante, que eu tenho certeza que a educação é muito importante. Porque você fica preocupado em mudar a política, você fica preocupado em coisas que independem do seu controle, mas você não se dedica em algo que você tem controle. Tem uma frase que eu uso muito que é assim, é da Madre Teresa de Calcutá, que ela fala, quer mudar o mundo? Vá para casa e ame sua família. A família, ela é a base da sociedade, ela é a base de tudo. Se você tem filho, eduque seu filho, faça bem feito, porque ele é o futuro. Você vai passar e ele pode ficar, ele é o futuro. Então, tem um livro que eu tô quase no finalzinho dele, tô amando, é esse aqui, ó. Pagando o Preço. Esse eu não conheço. Ele é um livro bem pequenininho, ó, como ele é fininho. Exatamente isso. De que nós somos, ele fala justamente da responsabilidade que nós temos como pais, como educadores. E que não é só de qualquer jeito que você educa uma criança, você precisa de dedicação, você precisa de estudo, você precisa de conhecimento. E às vezes eu parei na cara. Sim, sim. Não dá para passar essa responsabilidade para outra pessoa. Não dá para deixar. E não adianta ficar se martirizando. Não existe isso. E passa tão rápido, Gi. Eu pisquei e o menino já tá quase do meu tamanho. Tipo assim, você piscou e já passou. Aí vai chegar lá na adolescência, na juventude, você quer que eles venham para perto de você, só que você não criou essa conexão. Você não alimentou essa relação. Aí é aquela coisa que as pessoas falam, eu fico tão chateada quando eu vejo falarem de adolescentes, que é aborrecente, que só dá trabalho, que tal. As pessoas não olham o adolescente por um olhar de que é uma criança que está passando por uma transição brusca de infância para idade adulta, que está lidando com um monte de hormônios, alterando ali o seu corpo, com mudanças, com problemas de autoestima, de imagem, quem eu sou, o que eu vou fazer, o pessoal já quer saber o que o menino vai fazer na faculdade, que faculdade que é, e muita cobrança, e tanta cobrança, e um momento em que ele tem que agora lidar com tudo que ele passou dali para trás. Tem conexão com o pai, não tem, é muita cobrança, proibição, eles começam a testar os próprios limites, saber até onde pode ir, até onde não podem ir. Então é muita coisa, e as pessoas que criticam um adolescente, que querem levar um adolescente a ferro e fogo, ou que eu não sei mais o que eu faço com esse menino, com essa menina, não deu atenção à infância. Não se conectou com essa criança, não criou esse vínculo, não criou essa relação, e daí da adolescência em diante, é a perder de vista. A perder de vista, você não conecta mais. Ruins, bem ruins, né? Sim. Então para mim essa é a importância. Se você é um educador, se você tem ali um filho, uma filha à sua disposição aí para que você possa treinar essas habilidades, outra coisa é importante. Não é porque você acha que aquilo é o melhor, que aquilo tem que ser. Primeiro, como você falou das habilidades, né? Essa criança tem essas habilidades? Se ela já tem essas habilidades, ajude ela a explorar, a fazer escolhas. Pense na melhor forma que você pode fazer para fazer ela tomar decisões que elas possam tomar, escolhas, ensinando a lidar com fracassos, com problemas, com frustrações, como que ela lida com as emoções, como que ela pode reconhecer suas emoções, lidar com elas. Não chora, homem não chora, não doeu, sabe? Quando eu vejo as pessoas fazendo isso com as crianças, eu fico maluca. Não doeu em você, na criança doeu, deixa ela pelo menos chorar, né? Mas não aconteceu nada. Sim, a gente já vem trazendo isso, né? De uma cultura de que não pode chorar, de que não pode demonstrar fraqueza, de que tem que ser forte. Então, se a criança está chorando, se ela está apresentando uma birra, se ela está mais agressiva, tem alguma coisa ali. Então, precisa de um pouco mais de atenção
E às vezes, eu julgo dizer que na maioria das vezes o problema não está na criança, está no pai e está na mãe. Então precisa olhar isso, porque é em você que está o problema. Você ajustando isso, essa criança vai responder de uma forma diferente e com certeza vai ser um adolescente e um adulto muito melhor lá na frente. Tem um comentário aqui. Alessandra, verdade, a adolescência é uma fase de muita turbulência para a criança. Isso mesmo, Alessandra. A Tainara disse, a adolescência é um momento... Ai, cadê? É um momento de transição tão importante e Tá sumindo para mim o comentário. São deixados por enxergar como simples rebeldia. É muito fácil você falar, né? Ah, ele é rebelde, ela é rebelde, mas tá, e aí? Você não vai ajudar ela a entender o que está passando na cabeça dela? Né? Ela não vai aprender isso com facilidade. Ela vai penar um pouquinho e às vezes vai sair com sequelas. O que acontece muitas vezes, né? Quantos de nós já sofremos calados na adolescência? E não tinha coragem de falar com o pai, não tinha coragem de falar com a mãe. Porque, assim, não tinha conexão às vezes. Ou porque não tinha o tal do mentor, que era a pessoa mais próxima da gente, que a gente tem uma certa confiança e que pode nos aconselhar bem. Porque o papel do mentor é isso. É te aconselhar, te guiar, te mostrar os caminhos corretos que você tem, te mostrar que aquilo ali pode dar errado lá na frente, né? Então, esse é o papel do mentor. Agora, se você não criou a base, a estrutura para aquela criança, até ela chegar na adolescência, chega lá, é problema atrás de problema. Se não for problema vício, pode ser problema com depressão, que a gente está participando aí de muitas situações horríveis com adolescente em depressão. Ansiedade, né? Tanta ansiedade. A ansiedade é outra coisa, o mal aí, né? Que está presente. E isso vem da infância, gente. E os responsáveis por isso, infelizmente, somos nós, não são as crianças. A Alessandra falou aí, né, que o menino dela chora e o marido fala, né, que o homem não chora, que o menino chora por tudo. E aí acaba que cresce uma criança tentando sufocar os sentimentos e quando ela precisa falar, ela não consegue, então é muita ansiedade e depressão porque fica guardado, não fala. Então o meu, que é melancólico, ele tipo assim, ele tenta fazer alguma coisa, ele não consegue, ele já vem falar no choro. Aí meu marido fala, mas você já tá chorando, mas já tá chorando. Ele já vem falar, aquilo é uma dor dentro dele que ele já vem falar chorando. E eu entendo isso, que na minha infância, quando eu lidava com os problemas na escola, que eu não conseguia resolver, eu já vinha com esse nó aqui. Mas era vergonhoso chorar, não podia chorar, então tinha que ficar entalado. Então, hoje em dia, eu tenho muita dificuldade de chorar, dificilmente. Então, eu fico ali com aquele negócio guardado, entalado, porque você sente um nó mesmo aqui, querendo sair e não sai, porque não chora. Porque, vai resolver seus problemas, não vai chorar. Então, tem horas que ele tá assim, que eu levo ele pra minha cama e começo a conversar com ele, falo o que você tá sentindo, ele desaba, ele chora tanto que parece que, sabe, como se tivesse morrido alguém. Mas para ele era um problema que para ele é muito grande. Para mim, mãe, ou para o pai pode ser insignificante, mas para ele aquilo é muito grande. Então a gente precisa dar atenção e mostrar que se importa e ajudar a encontrar soluções, a encontrar caminhos e para a criança liberar aquilo. Não era tão grave assim, que ele tem outra saída. Sim. Para ele conseguir enxergar isso, né? Não só falar, isso aí não é assim, não é, deixa pra lá, isso é bobeira. Para a criança é muito real, tem um peso, a gente tem que conseguir ajudar ele a ver isso, a enxergar isso. E o melancólico mal formado, fala até aí no livro, né, que você já deve ter chegado nessa parte. O melancólico mal formado, coitado, ele sofre, viu? Tem uma tendência muito à depressão, porque ele foi acostumado a sempre guardar tudo aquilo com ele e não se expressar. E aí a gente sabe que você guardar as coisas muito tempo, muitos anos, e ali vai virando uma ferida que para cicatrizar depois, ou para você tocar nela, é muito difícil. Gera um trabalho, é muita terapia, é muita ansiedade, né? Então, a Alessandra disse que é ela tentando educar os 2 filhos e o marido. É isso mesmo, Alessandra. E seguimos assim, precisando de ajuda.
Precisando de ajuda, é só chamar. Olha, acho que nós temos minutos finais. Estamos chegando ao fim. Tem, olha, 3 minutos. Meu Deus, nós falamos 3 minutos. Ó, a gente entra em flow aqui nesse negócio. O papo é bom e rende até. E que bom que o pessoal participa aqui. Alguns comentários que a gente não conseguiu ler. Eu fui passando o olho em todos, mas pra gente não perder aqui o conteúdo e a linha de raciocínio. Porque senão eu não volto. Então, por isso que eu não, às vezes não respondi quem falou aí, mas eu vi tudo. Mas muito obrigada pela participação. Quem entrou no finalzinho, pegou mais o final da conversa, entra, depois você vai ficar salvo. E aí vocês veem desde o começo para entender melhor aí os temperamentos, né? Isso, mas foi perfeito. Muito bom, eu acho que rendeu alguma coisa para quem não sabia de nada, deu para saber alguma coisinha assim de temperamento. Que pelo menos desperte o interesse em buscar mais, né? Isso, Em buscar mais, isso é um conhecimento poderoso e aplicado, vocês... Eu não vou nem dizer, vou deixar vocês provarem aí o que é a maravilha de colocar em prática esse conhecimento que os temperamentos e tantas outras partes do autoconhecimento nos traz. Façam isso, com certeza vocês vão só ganhar. Os filhos de vocês vão agradecer, os maridos, as esposas, todas as pessoas que convivem com vocês vão sentir. Verdade. Muito obrigada pela companhia de todos. Obrigada a você também, Gi. Todo mundo que estava aí, um beijo. A Xerri estava chamando a atenção. Sim. Ela queria participar também. Um beijo, Gi. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada a você. Até mais.